Vamos iniciar a nossa apresentação respondendo o que é uma quádrica. Segundo Boulos, chama-se quádrica qualquer subconjunto ômega do espaço tridimensional que possa ser descrito em relação a um sistema ortogonal de coordenadas por uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado mais dxy mais exz mais fyz mais gx mais hy mais iz mais j igual a zero. Essa é a equação geral das quádricas, ou equação quadrática de três variáveis. É importante destacar que os coeficientes a, b, c, d, e e f não podem ser simultaneamente nulos. Em outras palavras, uma quadrática ou superfície quadrática é o conjunto dos pontos do espaço tridimensional cujas coordenadas formam um polinômio de segundo grau de no máximo três variáveis, x, y e z, denominada de equação cartesiana da superfície. Bom, agora que já foi visto o que é uma quádrica, precisamos saber mais especificamente o que é um elipsoide, já que esse é o objetivo principal do trabalho. Primeiramente, já podemos ter uma certa noção na cabeça, do que é um elipsoide pelo nome. Elipsoide, elipse, parecem iguais. Vamos ver agora mais pra frente o que eles têm de semelhante, porque esse nome. O que é um elipsoide? O elipsoide é uma das possíveis formas das quádricas, ou seja, vai ser uma figura em 3D. Aí já tem uma certa diferença com a elipse, por causa que a elipse é em 2D, o elipsoide em 3D. E praticamente essa é a diferença. Vamos dizer que a gente pega uma elipse, atira dentro do 3D e achamos o elipsoide. É praticamente isso. Aqui é um XYZ, aqui é apenas o XY. A diferença praticamente é essa. A equação aqui, a equação reduzida da elipsoide. Aqui a equação dela é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Ela é muito parecida com a equação da elipse que a gente viu na aula passada, com a diferença dessa parte aqui. Essa parte aqui não tinha, que é justamente a parte que transforma ela em 3D. De resto, isso aqui tinha e igual a 1. Também o elipse também é igual a 1. Uma observação muito importante de fazer nessa equação é a soma. Tem que ser todos positivos, aqui, aqui e aqui. Não pode, em hipótese alguma, ser negativo. Caso aqui ou aqui ou aqui, em qualquer um seja negativo, isso não vai mais ser um elipsoide, vai ser alguma outra quádrica, um hiperboloide ou alguma outra coisa, mas não mais um elipsoide. Agora falando um pouquinho sobre o elipsoide de revolução. O elipsoide de revolução é um pouquinho especial em comparação com o comum. Vamos pensar, esquece que aqui tem um elipsoide, pensa só na elipse, só nessa elipse que eu estou marcando aqui. Ela, caso agora ela girasse em torno do eixo aqui, desse eixo, do eixo B aqui que está aparecendo, isso fizesse assim. Se ela fizesse assim, daí sim a gente teria uma superfície que seria um elipsoide, só que com uma diferença de que o C seria igual ao A. Eles seriam a mesma coisa, porque praticamente é como se pegasse esse C e ele caísse para cá. É mais ou menos isso. Agora vendo a equação aqui, a gente pega a equação normal, a equação reduzida do elipsoide comum. Como o A e o C são iguais, a gente pode reescrever ela. Não é necessário, pode continuar sendo usado essa equação reduzida simples aqui para calcular o elipsoide da revolução, mas tem essa outra aqui que também pode ser usada, porque como os denominadores são iguais, o A e o C são a mesma coisa, a gente pode somar o x com o z, que foi exatamente o que eu fiz aqui, só isso que muda, x ao quadrado mais z ao quadrado sobre a ao quadrado, ou c ao quadrado, qualquer um, tanto faz porque os dois são a mesma coisa. E eu só mostrarei isso porque a elipsoide de revolução é bem importante. Mais pra frente vai ter um exercício sobre esse elipsoide aqui, então é bem importante saber sobre ele. Agora, caso um plano cortasse ele, cortasse na vertical aqui, como o C e o A são iguais, a gente consegue notar que isso vai formar um círculo, né?
Aqui era para ser um círculo, ficou meio errado, mas era para ser um círculo. O C e o A atuariam como se eles fossem raios desse círculo aqui. Ou seja, em qualquer parte aqui, caso seja cortado passado um plano aqui ou um plano aqui, sempre vai formar um círculo, porque eles são iguais, né? O C e o A vão ser iguais. Caso corte um plano nessa direção aqui, na horizontal, daí sim, ó, forma uma elipse, como o exemplo que está na própria figura aqui. Isso aqui é uma elipse, já isso aqui vai ser um círculo. Bom, agora se passasse um plano por um elipsoide comum, o que formaria? Diferente do elipsoide de revolução, caso tu passe um plano nesse aqui, que é um elipsoide comum, não importa em qual direção, sempre vai formar uma elipse, sempre. Como exemplo, eu zerei o z. Vamos dizer que esse aqui é o z, a coordenada z. Se a gente zerar isso aqui, vai chegar aqui, e daí vai ter só o x e o y. A gente consegue ver que aqui está formando uma elipse, né? Dá um pouco para ver. Vendo aqui na equação fica um pouco melhor. Se a gente zerar o z, ó, ele sumiu daqui e fica só o resto. Esse resto a gente já conseguiu ver na última aula, que é a equação de elipse, né? Então, confirmando, sempre que cortar um plano, um plano passar por um elipsoide comum, vai sempre formar uma elipse. E uma observação é que ele não vale para elipsoide de revolução, como a gente viu anteriormente, dependendo de qual é o jeito que tu vai passar o plano, pode formar círculos ou formar elipsoide. Então, só vale no elipsoide comum. Agora, caso o elipsoide esteja fora da origem, que é o que geralmente acontece, né, fica mais difícil os exercícios, então vai ter uma coisinha diferente na equação reduzida, vai ter esse H, K e L. Eles são constantes que mostram a distância, o tamanho do deslocamento que ocorreu. O H para o X, o K a distância que foi percorrida no Y e o L o deslocamento no Z. Todos são o deslocamento que teve em cada coordenada. É bem simples, não muda muita coisa. Praticamente só isso que vai mudar. E por eles serem constantes, a equação continua tranquila, não é nada muito difícil. Agora uma outra curiosidade sobre a elipsoide é que caso todos os denominadores forem iguais, como é o exemplo aqui, a gente pode somar a partir de cima, né? E esse denominador passar para cá, multiplicando o 1 aqui. Daí vai se transformar nessa equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a ao quadrado. Isso aqui é a fórmula da esfera. É bem intuitivo de pensar porque digamos que o denominador pensa numa esfera. Agora se a gente deformasse ela um pouco no x, um pouco no y e um pouco no z, essa deformação que a gente fez é o A, o B e o C. É o quanto a gente puxou e modificou essa esfera, transformando daí num elipsoide. Mas caso não houve uma deformação, forem todas iguais, isso vai se transformar numa esfera. Agora chegou a parte dos exercícios, mostrar alguns exercícios para ficar um pouco mais tranquilo de entender aquele monte de fórmula, um monte de teorias que teve e tudo, então com o exercício fica um pouco mais tranquilo de entender essa parte. Então, o primeiro exercício é para identificar as quádricas representadas pela função. Então, primeiro a gente vai simplificar essa função, passando assim, menos 16 para o outro lado, e dividindo os dois lados por 16. Assim a gente vai encontrar essa equação, que é uma equação de uma elipsoide. O próximo passo vai ser zerar cada uma das coordenadas, começando pelo x. Então, quando x for igual a zero, a gente vai ter que y vai ser igual a raiz de 4, porque esse número aqui debaixo ele está ao quadrado, né? Então, para a gente tirar esse ao quadrado, a gente vai ter que fazer a função inversa, que vai ser raiz de 4. E z vai ser raiz de 16. Seguindo assim, y vai ser mais ou menos 2 e z vai ser mais ou menos 4. Para y igual a 0, a gente vai ter que x vai ser raiz de 8 e z vai ser raiz de 16. Seguindo então,
x vai ser igual a mais ou menos 2 raiz de 2 e z mais ou menos 4. Zerando o z, a gente vai ter que x vai ser raiz de 8 e z vai ser raiz de 4. Então x vai ser mais ou menos 2 raiz de 2 e y vai ser mais ou menos 2. Aqui só para organizar então os resultados. Quando x for igual a 0, a gente vai ter que y vai ser mais ou menos 2 e z mais ou menos 4. Quando y for igual a 0, x mais ou menos 2 raiz de 2 e y mais ou menos 4. E quando z for igual a 0, x vai ser igual a mais ou menos 2 raiz de 2 e y vai ser igual a mais ou menos 2. Então, dando nesse gráfico aqui, o x está sendo representado pela elipse vermelha. Então, você está vendo aqui quando x for igual a 0, no eixo y a elipse vai cruzar no 2 e menos 2. E no eixo z ele vai estar cruzando no 4 e menos 4. Então o y, quando o y for igual a 0, ele está sendo aqui representado pela verde, que ele vai estar cruzando no x, que é esse eixo aqui. Ele vai estar cruzando no x entre 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2 e menos 2 raiz de 2. E no eixo z, entre 4, no 4 e menos 4. E o azul está representando quando o z for igual a 0. Que ele vai estar passando aqui no eixo x em menos 2 raiz de 2 e mais 2 raiz de 2. E no y, menos 2 e mais 2. E esse é o resultado do primeiro exercício. Bom, pessoal, agora vamos começar aqui com os exercícios sobre o elipsoide de revolução às esferas. Determine a equação da superfície esférica de centro A, 4, 1, 2 e raio R igual a 5. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a equação geral da esfera e substituir os valores do ponto A, que seria o centro. Como teríamos x menos a, y menos b e z menos c, temos x menos 4 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais z menos 2 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que seria o raio. Então, realizamos os produtos internos, os quadrados. Vamos ter x ao quadrado menos 8x mais 16 mais y ao quadrado menos 2y mais 1 mais z ao quadrado menos 4z mais 4 igual a 25. Simplificando a equação, juntamos todos os quadrados e todos os x, y e z e simplificamos os que não têm nem x, nem y, nem z. Vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 8x menos 2y menos 4z mais 16 mais 1 mais 4 igual a 25. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 8x menos 2y menos 4z mais 21 igual a 25. Somamos todos, né? E agora, para conseguir a equação geral, nós precisamos igualar a zero a equação. Então passamos o 25 para o outro lado e temos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 8x menos 2y menos 4z menos 4 igual a zero. Essa é a equação geral da superfície esférica de centro A, 4, 1, 2 e raio 5. Exercício sobre elipsoide. Seguinte enunciado. Seja a quádrica cuja equação cartesiana é dada por 2x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2y mais z ao quadrado igual a 9, identifique a quádrica. Bom, o primeiro passo seria completar os quadrados, ou seja, arrumar os termos para que cada variável esteja apenas em um termo. O 2x ao quadrado então já está pronto. O y ao quadrado mais 2y será o termo que vai ser arrumado, os termos que serão arrumados. E o z ao quadrado também já está pronto. Bom, podemos notar que y ao quadrado mais 2y nada mais é do que um produto notável. O produto notável y mais 1 ao quadrado, como podemos ver na primeira linha da equação resolvida.
Porém, esse produto notável tem como resultado y² mais 2y mais 1. Para anular esse mais 1, inserimos esse menos 1 que temos na primeira linha da equação resolvida também. Em seguida, passamos o menos 1 para o outro lado e ele somará com 9 e teremos o valor 10, como na última linha da equação que podemos ver. Então, por fim, dividiremos todos os termos por 10, como no caso 2x² sobre 10, que simplificando fica x² sobre 5, mais o y mais 1² sobre 10, mais e² sobre 10, mais igual a 10 sobre 10, que é 1. Analisando essa equação, veremos que ela tem 3 variáveis com sinal positivo e todas elevadas ao quadrado. Isso sendo bem semelhante à fórmula das elipsoides, então identificamos uma elipsoide. Para identificar as coordenadas de centro, devemos avaliar as variáveis de cima, no caso, as variáveis. No x² não temos nenhum termo junto, então temos o valor 0. Y mais 1 é o resultado da expressão y menos menos 1, expressão do deslocamento. Nesse caso, o valor que teremos para essa coordenada é o menos 1. E no z² também não temos nenhum valor acompanhando, então é 0. Agora, vamos falar um pouco sobre as utilidades das elipsoides no mundo real. Mesmo sendo uma parcela pequena da matemática, podemos utilizá-la em diversas outras áreas. Primeiramente, temos a aplicação na própria área da matemática, na manipulação das equações para a descrição de objetos no plano tridimensional, como também, através da equação da elipsoide, podemos deduzir o cálculo da área da superfície no elipsoide. Mesmo sendo algo que será estudado mais à frente nas próximas cadeiras de cálculo, podemos observar a equação da área da superfície. Também temos a aplicação no mundo físico, descrevendo o formato de objetos reais através de números. Podemos aplicar as propriedades descobertas e descritas na área da matemática, permitindo-nos descrever um objeto real em números, calcular aproximadamente a área da superfície de tal objeto e também facilitar o desenvolvimento de programas de criação e modelagem 3D, entre outras coisas. Além disso, temos uma aplicação mais específica de tais sistemas na área de geodésia. Geodésia é a área da geografia que trata de descrever e representar o formato da superfície da Terra, podendo ser aplicados a outros planetas, através de suas feições naturais, artificiais e seu campo gravitacional. Pelo fato da superfície terrestre ser totalmente irregular, fica difícil descrevê-las através de uma equação simples, para facilitar a localização através de coordenadas. Assim, para a descrição do formato da Terra foi utilizada a elipsoide. Através de um formato limpo, podemos definir um padrão de coordenadas para superfícies terrestres, conhecidos como datum.